abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso do número 1 até o verso de número 7. Vamos ler a uma só voz, juntos, são apenas 7 versos. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta é a palavra do Senhor. Nós vamos começar esta palavra cantando. E aí vocês vão cantar comigo, de preferência, me suprindo. E o Túlio já gosta, quando eu falo que vou cantar, ele já fica, lá vem ele. E nós vamos cantar uma canção muito antiga. Me ajuda, aqueles que são mais da minha geração. Oséias de Paula, que tem uma canção que diz o seguinte: Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas. Vamos lá, irmãos, que está alto para mim. Vamos de novo? Vamos de novo. Agora, eu peço a legenda ali, vai a letra, e eu vou no mais baixo, porque eu desafino, então tem que ser um pouco mais baixo para mim. Vamos lá. Oséias de Paula, Ovelha Perdida. 100 ovelhas. Agora a gente vai, vocês lembraram da música? E aí vocês vão me superar aqui. Podemos? Achou aí? E aí o pessoal está precisando da letra, eu estou com a letra no celular aqui, e a gente vai, com entusiasmo, cantar. Podemos? Vamos lá. Mais baixo, tá, irmãos? Porque senão minha garganta não vai aguentar, e eu vou desentoar. Podemos? Quem pode puxar no mais baixo aí, lembra? Vamos lá. Juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste ficou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs-nos nos seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar.
As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Podemos aí, né? Porque aturar o pastor cantando é muito amor envolvido. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um belíssimo texto. Esta é mais uma das parábolas que Jesus conta neste capítulo 15 de Lucas. Você olha comigo no texto e identifica em Lucas capítulo 15 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola que nós lemos e até cantamos nessa noite, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, nós temos a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, bastante conhecida também, é a parábola do filho pródigo. Eu tenho bastante dificuldades, irmãos, com memorização de alguns lugares. Eu confesso que o GPS me ajudou bastante. E às vezes eu vou para casa e mesmo sabendo o caminho eu ligo o GPS. Até o Brian fala, vô, você já conhece isso? Desliga isso aí, eu gosto de seguir o GPS. Em alguns momentos não é porque eu possa me perder, mas porque eu quero o caminho mais rápido. Mas eu confesso que já tive histórias inusitadas na minha vida que eu me perdi. Vou contar uma para os irmãos que foi impressionante. Dia 12 de junho, não lembro especificamente o ano, mas era dia dos namorados. E a gente tinha aula no seminário, estava na época lá no seminário ainda, lá no Meia, e aí eu ia emplacar. Naquele dia eu falei, hoje vai ser o dia que eu vou emplacar, porque o dia dos namorados eu vou assistir a aula, vou de carro, normalmente eu ia de trem, mas eu fui de carro com a minha Fiat Uno branca, que eu tinha, e fui para o Meia. Tudo bem? E aí, a aula, a gente saiu no intervalo, 8h30 da noite, falei, hoje é o dia que eu vou fazer o agrado para a Márcia, né? O dia dos namorados. Então, a gente saiu ali do Meia e tudo, e pegamos a linha amarela, e eu atento ali na linha amarela e vi assim, Avenida Brasil. Opa, Avenida Brasil, sentido Baixada Fluminense. Primeira entrada, irmãos. Avenida Brasil, sentido Rio de Janeiro. Só que eu entrei. E aí, falei, e estava com os colegas mexendo comigo. Nossa, tu é muito bizonho, rapaz, como é que você erra esse caminho? Gente, mas como diz a lei de Murphy, quando tudo parece que vai dar errado, vai dar errado. E aí eu falei, vou pegar o primeiro retorno para voltar para a Baixada. Queridos irmãos, passei todos os retornos. Para piorar a situação, nisso que eu vou na rodoviária Novo Rio, eu tinha que pegar um trecho para Brasil. Qual o caminho que eu peguei? Ponte Rio-Niterói. E aí, gente, estava na ponte, eu falei, já era, não dá para voltar mais. Fiz os 15 quilômetros de toda a ponte Rio-Niterói, estava sem dinheiro. Parei no pedágio e falei, rapaz, eu não queria fazer esse caminho.
E ele ficou tão penalizado, e os colegas de seminário, tudo encarnando em mim, no meu ouvido. Falei, eu errei aqui. Ele falou, pode passar então. Eu falei, como é que faço o retorno? Ele me explicou, faz o retorno aqui, e tudo, eu fiz o retorno. Cheguei em casa 11 horas da noite. Estava perdido. Só que, amados irmãos, vamos pensar olhando para esse texto, que o texto fala a respeito da ovelha perdida. Mas nós não estamos falando de se estar perdido apenas geograficamente. Existem pessoas que estão desorientadas, perdidas não apenas no sentido de localização, mas perdidas na vida, ou que em algum momento estiveram orientadas, mas que se perderam pelo caminho. Olhe comigo no texto, porque o texto começa falando a respeito de 4 grupos que estão em torno de Jesus, estão ouvindo os seus ensinamentos. Diz o texto que os que mais se aproximavam de Jesus eram aqueles que não eram bem vistos, acolhidos pela sociedade. Diz que os publicanos e pecadores, os pecadores e os publicanos, que eram judeus, que cobravam impostos e enviavam para o Império Romano. Os publicanos e pecadores param para ouvirem a mensagem de Jesus. E, paralelo a isso, aparecem os fariseus, os escribas, os religiosos, que começam a perceber em Jesus uma atenção, uma aproximação com este grupo de pessoas, publicanos e pecadores. E é a partir daí que Jesus então conta estas 3 parábolas, falando sobre perdas. A primeira delas é a perda da ovelha. A segunda é a perda da moeda, da dracma. E a terceira é a perda do filho. Vamos aqui olhar para o texto e identificar algumas coisas importantes. Na parábola que nós lemos, fala de 99 que estão no aprisco e uma que se perdeu. Bom, quem tem 99, você acha que essa pessoa, ela deixaria 99 para ir em busca de apenas uma? Você olha para o texto seguinte, que conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas, e ela apenas pede uma das moedas, e ela incansavelmente, ela acende a lamparina, ela varre a casa, ela se dedica tenazmente para achar uma moeda. Mas ela tinha 10. Ela perdeu uma. A gente chega no outro texto, na parábola do filho pródigo. E aí você diz, pastor, agora nós estamos empatados, é um filho e o outro. Um filho se foi, o outro se perdeu. Só que nós temos a história de um filho ingrato. De um filho que pede ao pai a herança sem que ele ainda tivesse morrido. Então, naturalmente,
Este pai, ele não se preocuparia em voltar os seus olhos e a sua atenção para este filho que pede a herança e vai viver dissolutamente. Mas olhemos no texto específico e podemos olhar com uma amplitude maior para os 3 textos, para as 3 parábolas, e percebemos um ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite como um ponto importante. Deixar 99, um homem deixar 99, ou um pastor deixar 99 em busca de uma mulher deixar todas as 9 moedas e ir em busca apenas de uma, um pai atencioso e atento para a volta de um filho ingrato, cruel, e ele aguarda ansiosamente a volta deste filho, só nos faz entendermos uma coisa, irmãos, e é isso que eu gostaria de destacar como primeiro ponto: validade, valor, porque a gente olha numericamente, a gente entende o seguinte: como pode alguém atentar para uma minoria, para a menor parte, e se voltar para esta menor parte? O que nos faz, irmãos, é aprendermos e entendermos a respeito do valor. Eu quero dizer para você, como primeiro ponto, que você tem valor. Você tem significado. Você tem importância. Às vezes a gente olha, por exemplo, numericamente, uma grande multidão, muitas pessoas. A gente olha a questão universal do mundo, bilhões de habitantes e de pessoas. E aí você avalia a tua vida e diz o seguinte: eu sou mais um. Eu sou mais um no meio dessa multidão. Você não é mais um. Você é um alguém, um ser humano, uma pessoa singular e extremamente especial para Deus. Você é tão especial que Ele conhece muito de você. Ele sabe o teu nome. Ele conhece você mais do que você mesmo. Às vezes você se pega com relação a você, até questionando como eu fui capaz de fazer isso e ter uma atitude como esta. Mas Ele conhece a você mais do que você. Ele sabe do teu nome. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe da tua dor. Ele sabe quem você é. Você está aqui pensando algumas coisas. Você está pensando na sua luta. Você está pensando no teu problema. E talvez ninguém ainda ouviu da tua dor. Ninguém ouviu o teu sofrimento. Ninguém ouviu da dor que você tem experimentado. Mas Ele sabe. Ele não apenas sabe, mas Ele dá valor. Ele te dá valor, homem. Ele te dá valor, mulher. Ele te dá valor, criança. Você que se acha tão insignificante, às vezes se acha que você é invisível, porque as pessoas não te veem, não atentam para você, não sabem da sua vivência, da sua história, da sua dor, mas eu quero dizer para você que Ele sabe.
E Ele não apenas sabe, Ele te dá valor. Simplesmente nós olharmos para esse texto e entendermos que este pastor, ele deixa as outras em busca daquela que se perdeu. Quero destacar para você, nessa noite, que você tem valor para Ele. Primeira coisa que a gente precisa saber é a respeito do nosso valor. Lembrei até de uma canção, mas não, vou cantar um pedacinho. Não aguento, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Eu vou parar que eu vou me empolgando, eu vou cantando e vocês vão comigo. O que eu quero que você saia daqui essa noite é a respeito do teu valor, que você tem importância para Ele. Exatamente isso que Jesus está contando a um grupo de pessoas marginalizadas, eram os publicanos, eram os pecadores, e Jesus conta a parábola para os escribas e fariseus para dizer o seguinte: mesmo eles sendo publicanos e pecadores, não importa a história deles, os delitos deles, os pecados deles, a vida deles, eles têm valor para Jesus. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o momento que você tem vivido, mas eu quero dizer que você tem valor. Por isso que o pastor vai em busca dessa ovelha, porque ela tem valor para ele. Agora, amados irmãos, há uma outra característica da ovelha: fragilidade. A ovelha, ela é extremamente frágil. Já pregamos aqui no Salmo de número 23. A ovelha, ela não tem senso de direção. Por isso que ela precisa ser guiada e direcionada pelo pastor. A ovelha não sabe prover comida para ela. Por isso que o Salmo 23 vai dizer que ele me conduz a pastos verdejantes, é Ele quem alimenta a ovelha. Ele é aquele que guia a ovelha, porque a tendência dela é se perder. A ovelha, muitas vezes, precisa, perturbada em alguns momentos por inseto, e ela é capaz de se cuidar. É o pastor que olha ela para ver se há algum inseto, alguma mosca sobre ela para tirá-lo. É o pastor que evita com que essas ovelhas elas sejam atacadas pelos lobos, para que elas também sejam levadas pelos ladrões. A ovelha enxerga mal, a ovelha é medrosa. Por isso que o Salmo 27 vai dizer que o Senhor é a minha luz. Por isso que o Salmo 23 vai dizer que Ele me leva em águas tranquilas. A ovelha é medrosa. E aí eu me lembro também um pouco da minha infância, que eu também era medroso. Eu tinha medo do escuro. E lá em casa, quando faltava luz, eu tinha medo, eu
olhava assim para a minha casa, sem luz, e aí via a luz de vela, eu tinha medo da minha sombra, via aquele negócio grande, eu tinha medo da minha própria sombra. A ovelha, ela não consegue andar na escuridão, ela enxerga mal. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo de número 27 que o Senhor, Ele é a minha luz. O que eu quero dizer para você é que você, como um ser humano, é muito frágil. E uma das características da ovelha é a fragilidade. E uma das características nossas como pessoas é a nossa fragilidade. Talvez você esteja aqui e extremamente fragilizado e vulnerável. E que você se identifique exatamente com a característica da ovelha. Mas a ovelha, ela tem como um benefício para ela, que faz ela, mesmo em meio às suas fragilidades, ela seguir, ela avançar, que é a presença do pastor. Você pode ser frágil, você pode ter as suas limitações, mas se o Senhor é o teu pastor, não vai te faltar nada. Ele vai suprir você nos seus momentos de fragilidade. Terceira coisa que eu quero dizer para você essa noite é que olhar para a alegria deste homem que vai em busca da que se perdeu e celebra porque achou. Que a alegria dessa mulher que varre a casa e celebra pela moeda achada. Que a alegria deste pai, ao ver o retorno, se alegra com a volta deste filho. Este sentimento, este afeto, a alegria, está associada a uma única palavra que eu gostaria de destacar nessa noite. Que é amor. Ele te ama. Ele te ama. Por isso, Ele celebra a tua volta. Ele celebra com alegria o fato de ter achado você. Eu quero dizer uma coisa, que você pode ter se perdido, mas Ele nunca te perdeu. A expressão deste amor, deste pastor, nos faz entender que nos momentos difíceis da nossa vida, não vai faltar restauração, porque Ele é aquele que refrigera a nossa alma, Ele é aquele que renova a nossa força. A expressão desse amor é que não faltará para nós orientação, porque Ele nos guia pelo caminho da justiça. A expressão deste amor é que não faltará coragem para nós, pois Ele nos guiará quando nós estivermos andando por caminhos escuros. A expressão deste amor é que não nos faltará consolo, porque a sua vara e o seu cajado, Ele nos consolam, no sentido de que a vara, ela bate nos inimigos, no lobo, e o cajado é aquele que resgata a ovelha. Então não faltará proteção como expressão do amor deste pastor, não faltará suprimento, porque a expressão deste amor nos mostra que Ele prepara para nós uma mesa, não faltará para nós
força e honra, porque a expressão desse amor é que Ele unge a nossa cabeça com óleo. A expressão deste amor, que Ele é aquele que aquieta a nossa alma, que refrigera a nossa alma, que aquieta o nosso coração em momentos difíceis da nossa vida. A expressão deste amor é que não faltará para nós orientação, porque Ele nos guia no caminho da justiça. Tudo isso, queridos irmãos, é expressão deste amor, deste pastor. E eu lembro também, agora voltando também para o Salmo de número 23, que não faltará amor, porque ele diz o seguinte: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero dizer para você que Ele ama você, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque a palavra do Senhor também nos diz, Jesus falando a respeito dele próprio: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Meus irmãos, Lucas capítulo 15, com essas 3 parábolas, nos mostram o amor de Deus. Conforme cantamos, como eu, pobre pecador, ter sido alcançado por este grande amor. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei qual é o teu sentimento. Como você está. Eu não sei se você está desorientado e perdido. Mas eu quero dizer que você pode estar perdido, mas Ele não perdeu você. E essa noite pode ser uma noite de festa para todos nós aqui. Eu queria que você saísse daqui essa noite entendendo que você tem valor. E você não é mais um no meio dessa multidão. De que você é singular. Você tem valor. Ele te importa com você. Segunda coisa, lembrando, é que Ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe que você é frágil. E que você precisa dEle. Você precisa muito dEle, do cuidado dEle, do amor dEle, da direção dEle, da orientação dEle, do consolo dEle. Tem momentos que você não consegue, que você sofre. E que as suas dores muitas vezes estão veladas e guardadas com você. Ele sabe da tua fragilidade. E Ele está em busca de você. Você pode não estar perdido e desorientado como eu estive. Num pleno dia 12 de junho, desorientado geograficamente. Talvez você esteja perdido na vida. Sem direção, mas Ele não te perdeu. Ele sabe que você precisa do cuidado dEle. Ele está aqui, Ele está em busca de você. Ele quer que essa noite seja uma noite de celebração, seja uma noite de festa. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria te convidar
Se tudo isso que a gente falou aqui essa noite faz sentido com a tua vida, com o momento que você tem vivido, com aquilo que você tem passado, que às vezes você acha sem valor, sem importância, Ele está aqui para dizer que você tem valor. Ele está aqui para dizer que você é frágil, que você tem fragilidade sim, mas que Ele está contigo. A tua força está na certeza de que Ele está do teu lado. E Ele está aqui para dizer o seguinte: olha, você é meu filho amado. Você foi uma ovelha que se perdeu, mas nunca deixou de ser minha ovelha. Que você foi uma dracma que se perdeu, mas nunca deixou de ser essa moeda preciosíssima para mim. Que você é o filho que viveu dissolutamente, mas você nunca deixou de ser filho. Eu queria que você se colocasse em pé enquanto nós cantamos. Tem aquela canção que a gente cantou num domingo de manhã, aquela que sobe nas montanhas só para me encontrar. Desdobre ousado amor. Vocês sabem que para cantar eu sou maravilhoso, né? Até para a letra. Então, isso retrata, eu queria dizer exatamente para você, à luz dessa letra, a respeito desse amor de Deus. Se tudo isso que a gente falou aqui faz sentido com a tua vida, e você quer tomar uma posição aqui, eu quero aqui me posicionar entendendo que eu tenho valor. Eu quero aqui me posicionar entendendo que mesmo na minha fragilidade, o Senhor está do meu lado. Eu quero aqui então entender que Ele me ama muito e eu quero vivenciar cada vez mais esse amor. Esse é o momento. Se você quiser vir à frente, você pode vir e nós estaremos orando por você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.